Bom dia, senhores vereadores, cumprimento os funcionários desta casa, todas as pessoas do município que nos assistem através das redes sociais. Peço a proteção de Deus e, contando com o número legal de vereadores, declaro aberto os trabalhos da 10ª sessão extraordinária de 2026 e convido o vereador Pedro Laurocen para que efetue a leitura de um texto bíblico. A leitura do livro de Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai a vossa Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Convido a vereadora primeira secretária, Alice Bach, para nos assessorar e solicito a mesma que efetue a leitura da ata da sessão anterior. Ata da reunião dos vereadores do município de Serranópolis do Iguaçu, estado do Paraná, na 19ª sessão ordinária no primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 8ª legislatura, realizada em 29 de junho de 2026, às 8h30, na Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, 469, Serranópolis do Iguaçu, tendo a presença unânime dos senhores vereadores. A sessão foi presidida pela vereadora Maria Madalena Bertolini e secretariada pela vereadora primeira secretária Alice Bach. O vereador Claudinei Roberto Nils efetuou a leitura de um texto bíblico. A ata da sessão da 9ª sessão extraordinária de 2026, realizada em 26 de junho, foi lida, corrigida e aprovada por unanimidade. Dando início aos trabalhos, a presidente apresentou a ordem do dia, sendo proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01 de 2026, que visa alterar o período de recesso parlamentar, ampliando o período legislativo ordinário, que foi lida e encaminhada às comissões permanentes para parecer. Em seguida, foi lido o projeto de resolução número 04 de 2026, que regulamenta os processos de trabalho das comissões permanentes em atendimento à Instrução Normativa 197 de 2025 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Foi solicitado e apresentado requerimento de urgência para a votação do projeto de resolução número 04 de 2026, dispensando os trâmites devido à sua urgência para aprovação. Com o requerimento aprovado, o projeto da resolução número 04 de 2026 foi discutido e aprovado em única votação por unanimidade dos vereadores. Em seguida, o vereador Vinícius Fracaro apresentou o requerimento oral, que foi aprovado para leitura e votação em bloco de projetos de lei do Executivo em segunda discussão. Os projetos de lei número 2.864, 2.865, 2.866, 2.867, 2.868 e 2.871 de 2026, que tratam de abertura de crédito adicionais e alterações no plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias, foram discutidos e aprovados em segunda votação por unanimidade. Foi lido o veto ao autógrafo 2867 de 2026, que dispõe sobre a publicação prévia de diárias e ajudas de custo, e encaminhado às comissões permanentes. O requerimento número 48 de 2026, de autoria do vereador Vinícius Fracaro, solicitando informações sobre a não inclusão do município no programa de subsídio federal para ampliação de moradias, foi discutido e aprovado. O requerimento número 49 de 2026, de autoria do vereador Lucas Silveiras, solicitando informações sobre a situação do loteamento Francisco Fracaro, incluindo iluminação pública, infraestrutura e construção de casas populares, foi discutido e aprovado.
O requerimento número 50 de 2026, de autoria do vereador Vinícius Fracaro, solicitando informações sobre a conclusão de rede de esgotamento sanitário no bairro Jardinópolis. Foi discutido e aprovado. O requerimento número 51 de 2026, de autoria do vereador Lucas Silveira, solicitando informações sobre a pavimentação asfáltica e passeios públicos no loteamento Parque Iguaçu, foi discutido e aprovado. O requerimento número 52 de 2026, de autoria do vereador Vinícius Fracaro, solicitando cópia do parecer técnico de fiscalização e anuência da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos referentes ao aditivo do contrato da creche municipal, foi discutido e aprovado. A vereadora presidente, Maria Madalena Bertolini, por ser autora de matérias, passou a presidência ao vice-presidente Enzo Renica Ruggeri para dar continuidade aos trabalhos. O requerimento número 53 de 2026, de autoria da vereadora Maria Madalena Bertolini, solicitando informações sobre a revisão do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, foi discutido e aprovado. A indicação número 51 de 2026, de autoria da vereadora Maria Madalena Bertolini, sugerindo estudos para alteração da Lei Municipal número 421 de 2025 para a atualização dos valores de ajuda de custo aos servidores em deslocamento, foi discutido e aprovada. A vereadora presidente Maria Madalena Bertolini reassumiu a presidência. A indicação número 52 de 2026, de autoria do vereador Pedro Lauro Sen, sugerindo o acréscimo da expressão do Iguaçu ao letreiro da Praça Central e implantação da iluminação adequada, foi discutida e aprovada. A indicação número 53 de 2026, de autoria do vereador Lucas Silveira, sugerindo a construção de uma lombada na estrada municipal que dá acesso à linha esquina Represo, foi discutida e aprovada. A indicação número 54 de 2026, de autoria do vereador Vinícius Fracaro, sugerindo estudos para incrementar e fortalecer o atendimento na área da pediatria no município, foi discutida e aprovada. A indicação número 55 de 2026, de autoria do vereador Enzo Renica Ruggeri, sugerindo a pavimentação asfáltica da estrada municipal que se inicia nas proximidades da rodovia PR 495, na saída do bairro Flor da Serra, foi discutida e aprovada. Explicações pessoais. Os vereadores Loacir José de Mungurski, Enzo Renica Ruggeri, Lucas Silveira, Claudinei Roberto Nils, Pedro Lauro Sen, Itacir José Finato e Maria Madalena Bertolini fizeram uso da palavra para considerações finais, abordando temas como o almoço da comunidade da Divisa do Parque, a importância do trabalho dos vereadores, a questão dos pontos de ônibus, a falta de energia elétrica em áreas rurais e demora na votação de projetos e alteração da lei orgânica para ampliar o período legislativo. Não havendo mais matérias ou inscritos para considerações finais, a sessão foi encerrada com a próxima reunião ordinária conforme regimento interno, com possibilidade de realização de sessão extraordinária, caso seja necessário. Após ter sido lido a ata, coloco a mesma em uma única discussão. Não havendo quem queira se manifestar, coloco em uma única votação. Os vereadores que concordarem com a mesma permaneçam como estão e os demais se levantem. Aprovado por todos. Solicito à vereadora primeira secretária que efetue a leitura do edital de convocação número 09 de 2026, de minha autoria, que motivou esta convocação. Convocar os vereadores em função legislativa da Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu, Estado do Paraná, para 2 sessões extraordinárias a serem realizadas no dia 9 e 10 de julho de 2026, às 8h30, tendo por local o plenário da sede da Câmara Municipal, estabelecido através da Resolução 001 de 2000, de 18 de outubro de 2000. Cito a Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, 469, no bairro de Jardinópolis, município de Serranópolis do Iguaçu, Estado do Paraná, para deliberarem sobre as seguintes matérias. Projeto de Lei número 2872 de 2026 autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências.
O projeto de lei número 2873 de 2026 autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Projeto de lei número 2874 de 2026 institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil no município de Serranópolis do Iguaçu, estado do Paraná, e dá outras providências. Projeto de lei número 2875 de 2026 altera o valor do auxílio alimentação constante no caput do artigo 3º da Lei Municipal número 2425 de 27 de outubro de 2023, que concede auxílio alimentação aos servidores públicos municipais de Serranópolis do Iguaçu, estado do Paraná, e dá outras providências. Projeto de lei número 2876 de 2026 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Projeto de lei número 2877 de 2026 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Projeto de lei do Legislativo número 07 de 2026 altera o valor do auxílio alimentação constante no caput do artigo 3º da Lei Municipal número 2426 de 14 de novembro de 2023, que concede auxílio alimentação aos servidores do Poder Legislativo Municipal de Serranópolis do Iguaçu, estado do Paraná, e dá outras providências. Salas de sessões da Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu, presidente Maria Madalena Bertolini. Solicito o ofício do Poder Executivo de retirada de pauta de projetos. Ofício número 231 de 2026. Retirada do projeto de lei. O município de Serranópolis do Iguaçu, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pelo prefeito municipal, senhor Gilberto Marsaro, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar a retirada de pauta dos projetos de lei número 2876 e 2877. Gabinete do prefeito, então, municipal, Gilberto Marsaro. Então, foram retirados de pauta esses projetos e passaremos agora, de acordo com as determinações legais e regimentais, suspendo a sessão por alguns minutos para que as comissões permanentes forneçam pareceres aos projetos de leis desta sessão.
Reiniciando a sessão, solicito a leitura do projeto de lei número 2872 de 2026. Encaminhamos a apreciação desta Egregia Câmara Municipal o projeto de lei número 2872 de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por anulação até o valor de R$300 mil no orçamento geral do município para o exercício financeiro de 2026. A abertura do presente crédito tem por finalidade viabilizar a contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto elétrico, aprovação junto à Copel, da ampliação da rede urbana de distribuição de energia elétrica em média e baixa tensão, elaboração de projeto luminotécnico de iluminação pública, fornecimento de materiais e equipamentos elétricos, bem como a execução das obras necessárias à expansão da infraestrutura do loteamento Francisco Fracaro, localizada no bairro Flor da Serra, neste município. A execução da infraestrutura elétrica e da iluminação pública constitui etapa indispensável para a implantação do empreendimento habitacional de interesse social, viabilizando a construção de 10 unidades habitacionais destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social, além de garantir as condições necessárias à habitabilidade do loteamento, com segurança, mobilidade e adequada infraestrutura urbana. A presente contratação atende à contrapartida assumida pelo município no convênio número 216 de 2026, celebrado com a Coapar, Companhia de Habitação do Paraná, que atribui ao município a responsabilidade para a execução da infraestrutura necessária à implantação do empreendimento. Os recursos destinados à cobertura do presente crédito adicional são provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias, cujos saldos não serão utilizados durante o exercício, sem prejuízo à continuidade dos serviços públicos e ao adequado desenvolvimento das atividades municipais. Diante do exposto, submetemos a presente proposição à apreciação desta Casa de Leis, contando com o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Gabinete do Prefeito Municipal, Gilberto Marsaro. Coloco o projeto 2872 em primeira discussão. Não havendo quem queira se manifestar, coloco em primeira votação. Os vereadores que concordarem com o mesmo permaneçam como estão e os demais se levantem. Aprovado por todos. Leitura do projeto de lei 2873. Com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a apreciação desta Egregia Câmara Municipal o projeto de lei número 2873 de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação até o valor de R$ 251.309,78 no orçamento geral do município para o exercício financeiro de 2026. A presente adequação orçamentária tem por finalidade reforçar dotações destinadas à aquisição de materiais permanentes para a escola municipal, visando atender às demandas da educação em tempo integral. Entre os bens que poderão ser adquiridos, destacam-se notebooks para utilização pelos professores e instrutores das oficinas, lousas digitais, projetores multimídia, acervo bibliográfico para a biblioteca escolar, aparelhos de ar-condicionado, mobiliário, equipamentos de informática e demais bens permanentes necessários ao adequado funcionamento da unidade escolar, conforme as necessidades identificadas pela Secretaria Municipal de Educação. A suplementação visa atender a disposições da Resolução número 23, de 17 de março de 2026, que estabelece a aplicação anual de, no mínimo, 4% dos recursos do Fundeb na criação de expansão de matrículas em tempo integral, em consonância com as metas do Plano Nacional da Educação. O excesso de arrecadação utilizado como fonte de recursos decorre de atualização da estimativa das receitas do Fundeb para o exercício de 2026, com base na
Portaria Interministerial, MEC, número 6 de 2026, justificando a abertura do presente crédito, nos termos do artigo 41, parágrafo inciso 2º da Lei Federal número 4.320, de 1964. Ressalta-se que os recursos serão integralmente aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, em conformidade com as vinculações constitucionais e legais do Fundeb, contribuindo para o fortalecimento da educação em tempo integral e para a melhoria da qualidade do ensino ofertado aos estudantes da rede municipal. Diante do exposto, contamos com a colaboração dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e considerações. Gabinete do Prefeito Municipal, Gilberto Marsaro. Coloco o projeto 2.873 em primeira discussão. Não havendo quem queira se manifestar, esse projeto, então, são recursos R$ 251.309,78 do Fundeb para aquisição de materiais permanentes para a educação, a fim de ampliar as vagas em tempo integral, que preconiza no Plano Nacional de Educação que o município precisa ampliar 4% a cada ano do período integral. Então, esse valor vai estar sendo utilizado para aquisição de notebooks, para aquisição de livros, lousa digital, multimídias e aparelhos de ar-condicionado, mobiliários, tudo que for necessário para a ampliação da rede. Coloco o projeto 2.873 em primeira votação. Os vereadores que concordarem com o mesmo permaneçam como estão e os demais se levantem. Aprovado por todos. Leitura do projeto de lei 2.874. Encaminhamos a apreciação dessa Igreja à Câmara Municipal o projeto de lei 2.874 de 2026, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal da Proteção e Defesa Civil. Tem por objetivo fortalecer a política municipal de proteção e defesa civil, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 12.608 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, estabelece a responsabilidade dos entes federativos na prevenção, mitigação, preparação e resposta à recuperação de desastres. A instituição do fundo possibilita ao município estruturar instrumento financeiro específico destinado ao financiamento das ações de proteção e defesa civil, permitindo centralizar os recursos destinados a essas ações, garantir maior transparência e controle na aplicação dos recursos públicos, assegurar maior agilidade na execução de medidas emergenciais, possibilitar o recebimento de transferências de recursos provenientes de outros entes federativos. Destaca-se que a Lei nº 21.720 de 2023 institui o Fundo Estadual para Calamidades Públicas, o FECAP, destinado a custear ações de prevenção, mitigação, preparação em áreas de risco, resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres. Nos termos desta legislação, os recursos estaduais poderão ser transferidos diretamente aos municípios, preferencialmente por meio dos fundos municipais de natureza similar, permitindo a realização de transferências na modalidade fundo a fundo. Adicionalmente, registra-se que os municípios têm sido instados pelos órgãos de controle externo, em especial pelo Ministério Público de Contas, a estruturar mecanismos adequados de gestão e segregação de recursos destinados às ações da defesa civil, dentre os quais se destaca a instituição de fundos específicos. Tal medida é reconhecida como boa prática administrativa, contribuindo para o fortalecimento da transparência, da rastreabilidade dos recursos públicos e da conformidade com as normas do direito financeiro e controle externo.
Desta forma, a criação do Fundo Municipal de Proteção à Defesa Civil constitui medida necessária para possibilitar o acesso do município aos recursos estaduais destinados ao enfrentamento de desastres, atender às diretrizes legais e às boas práticas recomendadas pelo órgão de controle, fortalecer a capacidade institucional de respostas a situações de emergências e calamidades públicas. Assim, o presente projeto de lei busca instituir instrumento financeiro que permita ao município ampliar sua capacidade de atuação diante de eventos adversos, garantindo maior eficiência na gestão pública e proteção à população afetada por desastres. Gabinete do Prefeito Municipal, Gilberto Marsaro. Coloco o projeto de lei 2.874 em primeira discussão. Vereador Pedro Lauroceno. Cumprimentar, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa e as pessoas, os serranopolitanos que nos assistem de suas casas. Ainda há tempo, né, que o município se preocupa um pouco com a criação desse fundo, haja visto que nós não temos esse fundo da defesa civil, sendo que quase que obrigatório se criar o fundo da defesa civil, porque pelas previsões que nós temos hoje, né, de muita chuva, temporal, e a cada momento acontecendo, e nós não temos uma equipe elaborada para fazer esse trabalho conforme pede a lei. Então esse fundo ele vai ter recursos, né? Vai ter uma conta específica, dotação própria do município, uma conta específica, vai ser gerenciado pelos componentes desse fundo, pela administração, pelo próprio prefeito, fazendo com que, no momento que tiver uma urgência, use esses recursos. Com certeza vai vir aqui para a Câmara, autorizando nós a fazer esse aporte neste fundo, para que, quando necessário, realmente o município tenha aonde recorrer. Obrigado, senhora presidente. Continue em discussão, vereador Vinícius Fracaro. Muito bom dia, senhora presidente, colegas vereadores, a toda a população que nos assiste e a todos os funcionários públicos desta Casa Legislativa. Bom, com certeza é um projeto muito importante, né? E além da criação do fundo, né, que o município estruture, né, a equipe, as pessoas, né, para justamente estarem amparados, né, porque em situações que as pessoas mais precisam, né, quando são acometidas por algum desastre ou algo nesse sentido. Então é muito importante que se organize uma equipe, senão de nada adianta ter o fundo também, né, e não ter a equipe para trazer efetividade à criação do próprio fundo e da própria lei. Então a gente fica muito agradecido do projeto e quem ganha é a nossa comunidade serranopolitana. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, esse é um projeto de lei muito importante, que possibilita o município receber recursos do fundo estadual. Então, é um recurso que vai ser repassado de fundo a fundo. O Estado já criou em 2023. E a promotoria também vem cobrando dos municípios para que os municípios façam essa lei, criem o fundo e se estruturem melhor, para quando precisar, os munícipes saber com quem contar. E para isso também uma sugestão, que quando se criado essa equipe, ou pessoa responsável, funcionário responsável, se divulgue o nome e telefone a quem os munícipes poderão recorrer no momento difícil que eles necessitarem. Então, coloco o projeto de lei 2.874 em primeira votação.
Os vereadores que concordarem com o mesmo permaneçam como estão e os demais se levantem. Aprovado por todos. Leitura do projeto de lei 2875. Encaminhamos a apreciação desta Igreja à Câmara Municipal o projeto de lei número 2875 de 2026, que dispõe sobre a alteração do valor auxílio alimentação instituído e fixado pela Lei Municipal número 2425 de 27 de outubro de 2023. O valor do auxílio alimentação passará do atual valor de R$ 380,99 para R$ 450, a partir da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2026. Diante do exposto, contamos com a colaboração dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal, Gilberto Marsaro. Coloco o projeto 2875 em primeira discussão. Vereador Vinícius Fracaro. Bom, aqui é um projeto muito importante, mas temos que fazer algumas observações. Igual eu falei, o prefeito ele é um prefeito de muita mídia e pouca ação. Mas nós temos que ter uma consideração muito importante, que no momento de reajuste dos servidores, o mesmo concedeu tão somente 3,36% no salário dos servidores, enquanto para as empreiteiras e demais empresas, de 7%, 8%, chegando a 10%, principalmente para as construtoras. Tá? Então, essa é a primeira observação. Aí o mesmo prega nas mídias que valoriza servidor público. No meu ponto de vista, isso não é valorização de servidor público, dessa maneira. Segunda observação, o aumento ele é tão somente de R$ 69,01. Tá? No vídeo, para a população que não tinha essa informação, passava a crer que o aumento seria estratosférico. Temos uma outra situação que para os servidores da empresa terceirizada, eu tenho até a convenção coletiva que embasa o auxílio alimentação desta empresa terceirizada, ele chega na casa de R$ 750 a 900. Aí a minha questão é, para o servidor efetivo do município é um valor e para os terceirizados é outro. Isso que não vejo, mais uma vez, como valorização do servidor público. Então, são várias as situações, e volto a falar, o vídeo feito pelo prefeito é um vídeo custeado pelo dinheiro público. O vídeo ele custou mais do que o reajuste aos cofres públicos, do que o reajuste aos servidores. Então, a gente fica muito preocupado. Claro, não vamos desmerecer a importância do projeto, mas eu vejo que a gente tem que avançar muito mais e ter mais critério na colocação de recurso público em prol dos nossos servidores públicos. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, então esse é uma solicitação e assim um descontentamento dos funcionários concursados em relação aos terceirizados, que eles estão assim recebendo bem a menos do que os terceirizados. Mas mesmo assim não vai chegar perto do que os profissionais terceirizados estão recebendo. Não que eles não mereçam, merecem também. Mas os concursados que são permanentes do município, eles têm que ser valorizados tanto quanto os terceirizados. Então, coloco o projeto 2875 em primeira votação. Os vereadores que concordarem com o mesmo permaneçam como estão e os demais se levantem. Aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei do Legislativo número 07 de 2026.
Submetemos à apreciação desta Igreja à Câmara Municipal o presente projeto de lei do Legislativo número 07 de 2026, que tem por finalidade de alterar o valor do auxílio alimentação concedido aos servidores do Poder Legislativo Municipal, previsto na Lei Municipal número 2426, de 14 de novembro de 2023. A proposta visa promover a atualização do benefício, elevando seu valor para R$ 450 mensais, considerando o aumento do custo de vida e especialmente a constante elevação dos preços dos gêneros alimentícios verificada nos últimos anos. A medida busca preservar o poder de compra dos servidores e garantir que o auxílio continue cumprindo sua finalidade de contribuir para as despesas com alimentação. Ressalta-se que a atualização proposta observa os princípios da razoabilidade, da economicidade e da responsabilidade na gestão dos recursos públicos, sendo compatível com a capacidade financeira do Poder Legislativo, cuja dotação orçamentária comporta a despesa decorrente da presente alteração, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas. A vigência do novo valor está prevista para a folha de pagamento referente ao mês de julho de 2026, proporcionando à administração legislativa o tempo necessário para os ajustes administrativos e orçamentários pertinentes. Diante do exposto, entendemos que a matéria atende ao interesse público e representa uma medida justa de valorização dos servidores do Poder Legislativo Municipal, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Sala de sessões da Câmara Municipal, presidente Maria Madalena Bertolini, vice-presidente Enzo Ruggeri, primeira secretária Alice Bach, segundo secretário Lucas Silveira. Coloco o projeto de lei do Legislativo 07 em primeira discussão. Não havendo quem queira se manifestar, esse projeto do Legislativo, também feito pela mesa, vai acompanhar o auxílio alimentação repassado aos servidores públicos do município. Então, também os servidores da Câmara terão esse aumento e nós convocamos de imediato a reunião extraordinária para que tanto o município quanto a Câmara Municipal possa se organizar para pagar já no mês de julho esse acréscimo no auxílio alimentação. Por isso, senhores vereadores, estão votando nesta semana para que a semana que vem o município possa se organizar. Coloco o projeto do Legislativo número 07 em primeira votação. Os vereadores que concordarem com o mesmo permaneçam como estão e os demais se levantem. Aprovado por todos. Solicito a leitura do convite recebido pela Câmara. Convite especial. A Administração Municipal de Matelândia tem a honra de convidar Vossa Excelência para prestigiar da abertura da 8ª edição da Quermesse de Inverno de Matelândia, que será realizada no dia 9 de julho, às 19h30. Sua presença será motivo de grande satisfação e contribuirá para o fortalecimento deste importante momento de integração, valorização e desenvolvimento de nossa comunidade. Contamos com sua estimada participação, prefeito Gabriel da Silva Cadini e a vice-prefeita Marenilce Aparecida Mesomo. Então, o convite para a quermesse para todos os vereadores. Não havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a reunião seguinte, amanhã, dia 10 de julho, às 8h30, conforme o regimento interno desta Casa de Leis. Fechou o brinquedo.